Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Lídia Martins, esse aqui é o canal Lídia Arteira. E como eu tinha prometido pra vocês, eu vim trazer esse tapete aqui, que é com sobras de linha, né? Que eu já tinha feito os novelos no vídeo anterior. Se você não assistiu, eu já te convido a assistir. Vou deixar aqui no card pra você assistir. E se você não é inscrito no canal, já te convido também a se inscrever e ativar todas as notificações, tá bom? Então, gente, pra mim fazer esse trabalho aqui, eu comecei ele com 9 blocos, que eu conto daqui até aqui, eu tenho 9 blocos. Se você for fazer do mesmo tamanho do meu, você vai precisar de 16 carreiras, como eu fiz aqui. Por que que eu tô dando essa explicação? Porque se você quiser aumentar o seu trabalho, você vai aumentar de 4 em 4 correntes, tá? Essa é a forma como você vai aumentar. Você pode colocar do tamanho que você quiser. Aqui eu comecei com 42 correntes. No caso, você pode colocar 46, 50, 54, entendeu? Você vai aumentando de 4 em 4. Se você escolher fazer com o número que vai dar aqui, número ímpar de bloquinhos, igual 9, 11, 13, você vai precisar de ter carreiras, as voltas, todas essas voltas aqui, ó, essas carreiras, em número, se você escolher ímpar, você vai ter que fazer número par. Por isso, eu comecei com 9 e fiz 16 carreiras até chegar no bico, tá bom? Se você escolher fazer com número par, 10, 12, 14 bloquinhos aqui, você vai ter que fazer carreiras de número ímpar. Então, você vai ter que fazer 17, 19 carreiras, entendeu? Dessa forma, o bico vai funcionar. Por quê? Porque eu preciso de número ímpar aqui, ó, de blocos vazios para poder fazer esse tipo de acabamento no trabalho, tá bom? Então, ele ficou na medida de 72 por 46, então ficou num tamanho muito bom e eu espero que vocês gostem do trabalho. Outra dica que eu gostaria de dar antes de começar o trabalho é você sempre começar com a cor clara para depois colocar a cor escura, porque assim você vai dar uma impressão que o seu trabalho é maior do que ele realmente é, tá? Então, comece do claro e a partir do claro você vai colocando tons mais escuros, até chegar num tom mais escuro de todos. No meu caso, eu coloquei o preto, mas não necessariamente você precisa fazer o preto. Eu fiz a última carreira aqui de ponto baixo também na cor preto, mas se você quiser colocar outra cor também pode, tá bom? Então, gente, é isso. Então, vamos ao passo a passo. Bom, gente, aqui eu já terminei aqui o meu cordão de 42 correntes. Agora, eu vou laçar o meu fio e vou voltar na quarta corrente. Então, eu vou contar aqui 1, 2, 3. Na quarta corrente, eu faço um ponto alto. No mesmo ponto, eu vou fazer mais um ponto alto. Tudo na quarta corrente. Aqui eu vou fazer 2 correntes de separação, laço o fio, volto no mesmo lugar. Então, aqui nesse mesmo ponto, eu vou ter aqui 3 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes, tá? Então, aqui eu já fiz 2 grupinhos, vou fazer mais 2 correntes, vou laçar o fio novamente, volto no mesmo lugar e faço aqui mais 3 pontos altos. Esse aqui vai ser o nosso cantinho, tá? Por isso, ele é um pouquinho diferente. Então, aqui, ó, ele ficou assim, tá? Então, agora, vou fazer uma corrente apenas, vou laçar o meu fio, vou pular aqui a minha primeira corrente, a partir dessa corrente que a gente fez, né? Vou pular uma corrente aqui e vou vir no próximo e vou fazer 3 pontos altos em cada uma corrente de ponto de base, tá? Então, cada ponto alto fica em uma corrente. Aqui, fiz um bloquinho aqui de 3 pontos altos. Uma corrente de separação, vou pular um ponto de base aqui, uma corrente. Na próxima corrente, eu venho e faço um ponto alto. Na próxima, mais um ponto alto. Na próxima, mais um ponto alto. Vou separar por uma corrente e vou seguir assim até chegar aqui. Vai dar 9 bloquinhos. Eu vou terminar o meu aqui fazendo isso.
fazendo 3 pontos altos em cada corrente, pula uma corrente, dá uma corrente de separação e faz mais um bloquinho de 3 correntes, de 3 pontos altos, aliás. Vou fazer até aqui e volto pra gente fazer o outro canto, tá bom? Bom, então, eu já fiz aqui, segui aquela sequência que eu disse pra vocês e fiquei com 9 blocos. Então, aqui... Isso não contando essa parte aqui, tá? Contando só os bloquinhos aqui. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E sobraram aqui 2 correntes. Então, aqui eu vou fazer uma corrente de separação, vou laçar o fio, vou pular uma corrente e aqui, naquela primeira corrente que a gente fez no trabalho, eu vou colocar 3 pontos altos. Então, aqui eu coloco 3 pontos altos, separo com 2 correntes, mais 3 pontos altos, desculpa, mais 3 pontos altos. Isso daqui é pra gente fazer aquele cantinho, tá, gente? Como eu disse pra vocês ali, do outro lado, aqui vai ser do mesmo jeito. Então, aqui eu já fiz 2 bloquinhos separados por 2 correntes, vou fazer mais 2 correntes, e aqui eu vou colocar mais 3 pontos altos. Tudo naquela mesma corrente, tá? Voltando aqui, eu já fiz aqui aqueles bloquinhos, que é o cantinho, e aqui eu vou fazer uma corrente de separação e vou laçar o meu fio, e onde eu tenho aqui ponto alto, eu vou continuar colocando ponto alto, então, vai ser espelho. Então, eu vou fazer isso daqui, sempre bloquinhos de 3 pontos altos, tá? E vou dar uma corrente de separação entre um bloquinho e outro, tá? Então, aqui, uma corrente, e venho aqui no próximo ponto alto e faço aqui. Então, vai ser espelho. Então, eu vou fazer o meu até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou, tá? Aqui. Ficou aqui certinho, tá vendo? Então, aqui, ó, já fiz o meu último bloquinho, agora eu vou fazer uma corrente, vou contar aqui, 1, 2, na terceira corrente aqui, desse ponto, eu vou introduzir o meu fio e vou puxar, e nesse caso, eu já vou arrematar. Eu dou 2 correntes, tá, gente? Que assim fica bem firme. Então, fiz isso, puxo e deixo assim. Bom, então, aqui eu vou dar sequência no meu trabalho. Vou colocar aqui a minha linha, meu fio, né? Vou subir aqui 3 correntes. Bem aqui nesse espaço onde a gente deu o espaço de 2 correntes. E aqui eu vou fazer o meu primeiro leque. Meu primeiro leque vai ser 3 pontos altos, contando com aquela correntinha, né? 3 pontos altos. 2 correntes, e no mesmo lugar, eu vou colocar aqui mais 3 pontos altos. Então, aqui eu vou ter o meu primeiro leque. Vou dar o espaço aqui de uma corrente. Vou pro próximo espaço e vou fazer mais um leque. Então, 3 pontos altos, separados por 2 correntes, mais 3 pontos altos. Então, eu sempre vou ter 2 correntes somente no intervalo aqui entre um leque e outro, entre aqui, ó, nessa distância aqui. Os outros sempre vai ser uma corrente, tá? Então, eu vou colocar aqui uma corrente de separação. Agora, eu não vou seguir colocando aqui, não, tá? Eu vou fazer aqui, ó, nesse intervalo de uma corrente, eu vou fazer, eu dei uma corrente aqui, né? Fiz uma corrente aqui, laço meu fio e venho aqui, ó.
Então, aqui eu faço 3 pontos altos. Uma corrente de separação, venho no próximo e coloco mais 3 pontos altos. E assim, eu vou seguir até chegar aqui, sempre colocando 3 pontos altos aqui nesse intervalo de uma corrente, dando uma corrente de separação. Eu vou fazer o meu até aqui, porque não tem segredo, e volto com vocês. Então, aqui, eu já fiz aqui toda a minha lateral, agora eu vou fazer o canto. Aqui, vou dar uma corrente de separação, e aqui eu faço o primeiro leque do canto. Então, 3 pontos altos, separados por 2 correntes, mais 3 pontos altos. Vou fazer uma corrente de separação, laço meu fio, aqui no próximo eu vou colocar aqui mais um leque do mesmo jeito, tá? Então, 3 pontos altos, separados por 2 correntes, mais 3 pontos altos. Uma corrente de separação, laço meu fio, aqui nesse espaço eu coloco aqui blocos de 3 pontos altos. Separando por 2 correntes, vou pro próximo bloco e assim vou seguir até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês novamente. Bom, então, voltando aqui, eu vou encerrar essa minha carreira. Mas, para você que não tem muita sobra de fio, se os seus fios são pouquíssimos, então, você pode fazer, cada um você faz de uma carreira, tá? De cor. Aqui, nesse caso, eu vou fazer 2 carreiras de cada cor, pelo menos é o que eu quero fazer e espero que minha linha dê, né? Então, aqui eu vou fazer uma corrente, vou contar aqui 1, 2, 3, bem aqui na terceira eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? E vou caminhar aqui. Mas, se você, aqui, é uma opção, tá? Pra você fazer. Mas, se você quiser fazer aquele meio ponto alto aqui, pode fazer também, que dá certo. Normalmente, eu faço meio ponto alto, mas como eu acredito que vai ter muita iniciante fazendo esse tapete, porque ele é bem simples e bem fácil, então, eu vou caminhar aqui, tá? Então, aqui eu vou subir 3 correntes e vou fazer o meu leque aqui de 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Se você não é inscrito, já te convido a se inscrever e ativar todas as notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom, gente? E dê seu joinha, que isso é muito importante pra gente que grava aqui no YouTube, tá bom? Então, aqui eu vou fazer uma corrente. Vou vir aqui nesse espaço aqui e vou fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente e mais outro leque. Então, aqui, ó. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês com o maior carinho, tá bom? Então, aqui, faço aqui os 3 pontos altos. Uma corrente de separação, venho aqui nesse espaço e faço aqui um bloquinho aqui de 3 pontos altos. E assim, gente, fica o nosso trabalho, tá vendo? Olha só como que fica, já tá ganhando forma. Aqui, ó. Olha só. Assim vai ficando o nosso trabalho. Então, aqui, ó, vou seguir aquele mesmo padrão, tá?
3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente de separação, 3 pontos altos. Então, eu vou seguir assim até chegar aqui e vou fazer do mesmo jeito aqui nesse canto que eu fiz aqui. Vou repetir do lado de cá. Vou seguir aqui e quando eu chegar nessa parte aqui novamente, eu volto com vocês porque é muito repetitivo isso daqui, tá? Bom, gente, cheguei aqui no final da minha carreira, já fiz 2 carreiras com a cor amarelo, né? Aqui eu vou dar uma corrente aqui e vou na terceira corrente aqui, que a gente subiu, vou fazer um ponto baixíssimo e vou fazer 2 correntes e já vou cortar o meu fio, tá? Então, assim, ó, ficou o meu trabalho. Então, agora, eu vou colocar o tom rosa, tá? Então, pra isso, eu vou fazer aqui, puxar aqui, tá? Vou fazer aqui a minha argola inicial. Vou vir aqui, ó, no meu canto e vou puxar aqui e vou fazer 3 correntes, tá? Vou fazer aqui o meu leque de 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Aqui, vou fazer uma corrente, vou vir aqui, na onde tem espaço, eu vou sempre colocar um bloquinho de 3 pontos altos. Então, gente, esse tapete, ele é simplesmente uma sequência, tá? Você vai fazer uma corrente de separação, onde tem espaço, você vai colocar 3 pontos altos e aonde é os cantos, você vai colocar o leque. Sempre dando um espaço, uma corrente de separação. Então, é só isso, gente. Eu vou fazer só esse canto aqui com vocês aqui agora. E eu vou fazer o meu da sequência das cores aqui. E vou mostrar pra vocês no final pra gente fazer o bico de acabamento, tá? Porque isso daqui é muito fácil de fazer esse trabalho, até para quem é iniciante. Então, não tem necessidade de eu ficar fazendo carreira por carreira aqui com vocês. Então, como eu já disse para vocês, vai ficar assim, ó, os cantos. Então, quando você vir, novamente, se você vir com a mesma cor, for fazer 2 carreiras de cada cor, você vai simplesmente dar 2 voltas. E aqui na onde tem espaço, você vai sempre colocar bloquinhos de 3 pontos altos e nos cantos você vai fazer esse leque aqui, só isso. Então, quando chegar no final, eu vou mostrar pra vocês aqui qual o tamanho que ficou pra gente dar o acabamento, o bico de acabamento, tá? Então, eu vou seguir o meu fazendo esse mesmo jeito aqui, do mesmo jeito que eu ensinei de cá, eu vou ensinar de cá e volto com vocês pra gente ver como que ficou essa mistura de cores, tá? Bom, gente, então, voltando aqui com vocês, o tapete tá bem grande já, tá? E eu voltei aqui pra mostrar pra vocês quantas carreiras que eu fiz e já pra gente fazer o bico de acabamento. Então, eu vou contar aqui com vocês quantas carreiras eu tenho. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carreiras. Então, com essas 16 carreiras aqui, se você quiser maior, ele pode aumentar. Mas pra mim já deu aqui um tamanho ótimo, tá? Então, eu já vou fazer aqui o meu bico. Pra mim fazer o meu bico, eu tenho aqui, ó, de quadradinhos vazios, a partir do primeiro aqui, ó, aqui tá o meu leque. Então, contando daqui até aqui, só os quadradinhos vazios, eu tenho 25 bloquinhos vazios, tá? Então, a partir desse momento, agora eu vou fazer o meu bico, tá? Então, vou te mostrar como eu vou fazer. Bom, gente, então aqui, ó, eu já encerrei aqui a minha carreira, né? Fiz uma corrente aqui, fechei com ponto baixíssimo, caminhei com ponto baixíssimo sobre esses 3 pontos altos,
E fiz um ponto baixíssimo aqui pra mim entrar no meio aqui. Aqui eu vou subir 3 correntes e vou fazer mais 11 pontos altos aqui. Contando com as 3 correntes que a gente subiu, vai totalizar 12 pontos altos. Então, eu vou fazer o meu aqui, e quando eu tiver com os meus 12 pontos altos aqui, eu volto pra gente dar sequência, tá? Aqui, eu já fiz os meus 12 pontos altos, não vai dar pra ver porque é linha escura, né? Mas vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer aqui. Venho aqui nesse ponto, nesse bloco vazio aqui e vou prender com um ponto baixo. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui no próximo, sempre no quadradinho vazio, e vou fazer aqui 8 pontos altos. Então, vou fazer os meus 8 pontos altos aqui e volto com vocês. Já fiz aqui os meus 8 pontos altos, venho no próximo e prendo com ponto baixo. Laço meu fio, venho aqui e continuo fazendo 8 pontos altos. Sempre aqui, nesses intervalos do meio do trabalho, eu vou ter sempre 8 pontos altos prendido por um ponto baixo, tá? Mas nos cantos, você vai sempre ter os 12 pontos altos, tá bom? Então, só nos cantos. Então, eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltou um. 8. Laço, aqui, ó. Desculpa, não laço meu fio não, tá? Aqui eu venho e faço um ponto baixo. Aqui eu laço meu fio e já venho e continuo fazendo aqui. Até chegar aqui. Sempre nos cantos, vocês vão ter 12 pontos altos. O bico é só isso, eu vou fazer um bico bem simples, porque o tapete já é muito colorido e eu não quero sobrecarregar no bico, tá? Então, eu vou completar a minha volta e quando eu tiver no final, eu volto, porque é 8 pontos altos aqui e 12 aqui não tem segredo nenhum, tá? Vai dar certinho aí no final. Vou fazer o meu e volto pra gente arrematar. Bom, gente, voltando aqui, eu já vou encerrar aqui a minha carreira, aqui sem corrente, né? Eu vou fazer um ponto baixo e sem corrente também, eu vou na terceira corrente aqui, que a gente subiu, e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir uma corrente porque eu quero esse bico, ele bem certinho no chão. Então, vou subir uma corrente e em cima de cada ponto aqui, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Então, em cima de cada um desses 12 aqui, eu vou subir com um ponto baixo. Assim, quando eu colocar o meu tapete no chão, ele vai ficar bem certinho, bem firme, não vai ficar com essas pontinhas querendo levantar esse biquinho, tá? Então, aqui, ó, quando eu chegar, vou colocar aqui, eu sei que é complicadíssimo ver aqui com a linha escura, mas mesmo assim, eu vou fazer aqui porque é bem simples, tá? Aqui. Cheguei no último. Aqui eu tenho aquele ponto baixo, né? Então, eu vou vir aqui, ó, sem laçar a agulha, aqui. Busquei, vou soltar aqui de novo. Vou sem laçar o fio, eu venho aqui nesse bloquinho, passo por baixo e faço um ponto baixo aqui. Venho aqui no próximo e continuo fazendo ponto baixo em todos os pontos, tá? Sem pular nenhum, que assim vai ficar bem firme quando você colocar ele no chão. E quando eu já tiver terminado, vou dar a volta aqui, vou chegar só até aqui, pra mostrar pra vocês novamente como que eu vou fazer aqui. Fiz aqui o ponto baixo, o meu último ponto baixo, né? Agora, eu venho aqui, ó, venho aqui, busco o meu fio e faço o ponto baixo. Vou no próximo e sigo fazendo ponto baixo até o final. Então, meu trabalho vai ficando assim, ó. Tá vendo como que ele fica bem mais certinho do que deixar ele só assim? Porque assim, às vezes, ele levanta assim a pontinha, tá? E assim não, assim ele vai ficar retinho. Então, eu vou terminar de dar a minha carreira aqui de ponto baixo em volta do meu tapete todinho e volto com vocês, tá? Bom, aqui cheguei aqui no final da minha carreira. Agora, fiz aqui no último ponto meu aqui, eu fiz um ponto baixo. Agora, eu vou vir aqui,
vou fazer esse ponto baixo, vou vir aqui naquela correntinha que a gente subiu, puxar o fio aqui e fazer um ponto baixíssimo pra gente arrematar. Vou subir 2 correntes e já vou cortar aqui o meu fio e o nosso tapete já tá pronto. Então, aqui, ó, vou apertar e quando eu faço 2 correntes e aperto, já não vai desmanchar. Mas eu gosto de caminhar por alguns pontos aqui pra cortar. Nesse caso aqui, esse trabalho tem muito arremate. Então, o que que eu faço? Como tem muito arremate, eu já subi aquelas 2 correntes, já tá bem apertado. O que eu faço é o seguinte, eu gosto de colar com essa cola aqui, tá? Então, eu levanto aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Levantei bem, coloco um pinguinho de cola lá e aperto aqui, ó, e deixo. Faço isso em todos os pontos. Depois que a cola estiver seca, eu venho cortando, tá? Então, eu vou fazer isso aqui depois e vou mostrar pra vocês aqui como que ele ficou. Então, ele ficou bem grandão, como vocês já viram no início do vídeo, e esse é o resultado final. Então, gente, é isso. Se vocês quiserem também, pode passar essa carreira de ponto baixo aqui em outra cor, tá? No amarelo, uma cor que destaca, combina bem com a cor escura que você está usando, que talvez vocês não vão usar também o preto, mas também fica legal vocês passar essa carreira de ponto baixo aqui em outra cor. No meu caso, eu gostei assim e eu deixei assim. Então, gente, é isso. Se você não é inscrito aqui no canal e tiver gostado do conteúdo, já se inscreve e ative todas as notificações, tá bom? É isso, gente. Tchau. Até o próximo vídeo.